Olá e que a paz de Deus esteja com você, trazendo uma bênção especial para o seu dia e para toda a sua semana. Hoje o material que a gente tem em mãos é, olha, denso, provocador e, sendo bem sincero, um pouco desconfortável. Vamos mergulhar num comentário sobre uma das alegorias mais intensas da Bíblia, a história das duas irmãs adúlteras lá no capítulo 23 de Ezequiel. É uma narrativa forte, sabe? Cheia de imagens viscerais. E a nossa missão aqui é ir além daquele choque inicial para desvendar o simbolismo, entender o drama político por trás da metáfora e descobrir por que essa história antiga ainda ecoa de forma tão poderosa. A questão central que a fonte parece levantar é: como que uma briga de família pode explicar a queda de nações inteiras? Ok, vamos analisar isso. Para a gente começar, a fonte que estamos usando nos lembra que esta não é a primeira vez que Deus, ou o Eterno, como o texto se refere a ele, usa a metáfora do casamento para falar da sua relação com o povo. Mas aqui no capítulo 23 tem uma reviravolta. A história se concentra em duas irmãs, Olá e Olibá. Quem são elas, afinal? E o que elas representam nesse grande drama? Então, essa é a chave de toda a alegoria, né? As duas irmãs, Olá e Olibá, são a personificação da nação de Israel depois da sua divisão trágica. O texto diz que elas são filhas da mesma mãe, que é um detalhe poético para reforçar que as duas têm a mesma origem, a mesma herança, a mesma aliança inicial com Deus. A irmã mais velha, Olá, ela representa Samaria, a capital do Reino do Norte, que era composto por 10 das tribos de Israel. E a mais nova, Olibá, representa Jerusalém, capital do Reino do Sul, Judá, que abrigava as outras duas tribos. É uma maneira, assim, genial de transformar um conflito geopolítico complexo numa história de família. Uma história que a gente consegue entender, mas que é dolorosa. Uma história de família que já começa com uma provocação nos próprios nomes, pelo que eu entendi. A fonte destaca que Olá significa sua tenda e Oliba, minha tenda nela. Isso parece ser mais do que um detalhe, parece que os nomes já carregam uma sentença, sabe? Uma prévia do conflito. Uma descreve um culto, digamos, caseiro feito por conta própria e a outra o oficial. A tensão já está aí, não é? Exatamente, você captou a essência. Os nomes são o primeiro ato da tragédia. Sua tenda, o nome de Olá, é uma referência direta e bem crítica ao santuário que o Reino do Norte construiu para si em lugares como Betel e Dan. Eles criaram o seu próprio sistema religioso para competir com o culto oficial em Jerusalém. Foi um ato de independência política que foi também uma rebelião espiritual. Eles disseram basicamente: nós vamos ter a nossa tenda, as nossas regras. E Olibá, Jerusalém. Aí a faca corta mais fundo. Minha tenda nela é uma declaração de posse divina. Aponta para o Templo de Salomão em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para habitar entre o seu povo. Jerusalém não tinha uma tenda qualquer, ela tinha a tenda de Deus. Isso eleva, assim, imensamente a responsabilidade dela. Enquanto a irmã mais velha construía um altar rival, a mais nova tinha um altar verdadeiro. E é por isso que, como a história vai mostrar, a traição dela é considerada ainda mais grave. Ela não pecou por ignorância ou por criar uma alternativa. Ela pecou tendo a presença manifesta de Deus bem ali no meio dela. Nossa, isso estabelece um contraste brutal desde o início. A responsabilidade de Olibá era imensamente maior. E o texto usa uma palavra muito carregada para descrever o pecado delas: adultério. A nossa fonte faz uma distinção importante. Diz que, diferente de outras parábolas, o foco aqui é em pecados políticos. Isso é meio contraintuitivo. Como é que a política se torna adultério? Essa é a sacada genial e, ao mesmo tempo, perturbadora da alegoria. O adultério aqui não é, primariamente, sobre infidelidade sexual. É sobre infidelidade de aliança. A nação de Israel, através do pacto no Sinai, entrou numa relação de exclusividade com Deus, que metaforicamente é um casamento. Ele seria seu protetor, seu rei, sua fonte de segurança. O adultério político acontece quando, em vez de confiar nessa aliança, as duas irmãs buscam segurança e poder nos braços das superpotências da época.
Elas flertam com o Egito, fazem alianças com a Síria, se entregam à Babilônia. Entendi. É como ter uma apólice de seguro com Deus, mas secretamente pagar por outra com o império vizinho, achando que é mais garantido. E, claro, essa seguradora vizinha vem com os seus próprios termos e condições que acabam corrompendo tudo. Perfeito. A analogia é essa, exatamente essa. E a fonte ressalta que esse não é um problema novo. A infidelidade começou desde a estada no Egito. É um padrão de comportamento recorrente. É a busca por segurança no poder humano que é visível, em vez da confiança num Deus que é invisível. E o ponto crucial é que essa aliança política, inevitavelmente, se desdobra em infidelidade espiritual. Você não se alia a um império como a Assíria, sem, aos poucos, adotar seus costumes, sua cultura e, o mais perigoso, seus deuses. A idolatria não era o ponto de partida, mas a consequência inevitável do adultério político. Então não se trata de uma falta de fé, mas de uma fé mal colocada. Elas não deixaram de acreditar em Deus. Elas só não achavam que ele era suficiente. Decidiram diversificar seus investimentos de lealdade, por assim dizer. Precisamente. Você articulou o insight central que a fonte nos oferece. O perigo que a alegoria expõe não é o ateísmo, é o sincretismo, é a tentativa de servir a dois senhores. Elas queriam a bênção de Deus e a proteção militar da Babilônia. E a mensagem de Ezequiel é que isso é impossível. Essa lealdade dividida é, aos olhos de Deus, uma traição completa. E é interessante notar, a fonte faz questão de incluir uma nota de rodapé para esclarecer que o uso de duas esposas na alegoria não é, de forma alguma, uma justificativa para a poligamia. O texto reafirma a norma de Gênesis de um homem e uma mulher, mostrando que isso é uma ferramenta literária para falar da relação de Deus com o povo dividido, e não um comentário sobre a estrutura do casamento. É um ponto importante para não se perder na metáfora. E como em toda a história de traição, as consequências são brutais. A ironia, segundo a fonte, é que o julgamento veio justamente daqueles em quem elas confiaram. Vamos seguir a cronologia da tragédia, começando pela irmã mais velha, Olá ou Samária. Como isso se desenrolou para ela? O destino de Olá é uma lição de ironia trágica. Ela buscou segurança e status, se aliando aos poderosos assírios. Ela se encantou com seus capitães, seus cavalos, sua força militar. Ela confiou no poder da Síria para se proteger dos seus inimigos. E o juízo de Deus, descrito de forma implacável por Ezequiel, foi entregar Olá nas mãos de seus amantes. Os próprios assírios em quem ela depositou sua confiança se tornaram seus executores. Eles conquistaram Samaria, destruíram o reino do norte e levaram as 10 tribos para um cativeiro do qual nunca mais retornaram como nação. Isso culminou na queda definitiva em 722 a.C. A sua suposta salvação se tornou a sua completa destruição. Que destino terrível! É um alerta poderoso sobre o perigo de se aliar a poderes que não compartilham dos seus valores. E a gente pensaria que a irmã mais nova, Oliba, vendo o fim trágico da irmã, teria ficado aterrorizada e mudado de rumo. Mas a fonte diz algo que é quase inacreditável. Ela pecou ainda muito mais. E esse é talvez o ponto mais sombrio e psicologicamente profundo da parábola. Jerusalém teve um lugar na primeira fila para assistir a destruição de Samaria. Ela viu o que acontece quando se confia em impérios estrangeiros. A lição estava ali, escrita com sangue e fogo. E o que ela fez? Em vez de se arrepender e se voltar para Deus, ela dobrou a aposta na mesma estratégia falha. Mas por quê? Parece, sei lá, insanidade? A fonte sugere que foi uma mistura de arrogância e desespero, sabe? Arrogância porque, tendo templo, talvez achasse que tinha uma imunidade especial que a irmã não tinha. Ah, claro. Isso não vai acontecer comigo. Exato. E desespero porque, politicamente, a pressão era imensa. Ela repetiu o padrão. Primeiro, se aliou aos assírios.
Depois, quando a Babilônia surgiu como a nova potência, ela trocou de amante e se aliou aos babilônios. E quando a Babilônia começou a apertar o cerco, ela tentou flertar de novo com o Egito. Ela pulou de uma superpotência para outra, sempre buscando a aliança mais vantajosa do momento. Ela aprendeu a jogar o jogo do poder, mas esqueceu completamente os termos da sua aliança original. E o resultado, imagino, foi o mesmo da irmã. Exatamente o mesmo, apenas adiado. A profecia de Ezequiel é clara. Os babilônios, seus antigos amantes e aliados, se voltariam contra ela com fúria. O destino de Jerusalém seria o mesmo de Samaria: cerco, fome, destruição e exílio. A mensagem é implacável. A infidelidade leva à ruína, não importa quem você seja. Ter o templo no seu território não era um passe livre para atrair a aliança. A justiça de Deus, nesse sentido, foi imparcial. A análise histórica é fascinante. Mas o comentário que a gente tem não deixa a história no passado. Ele insiste em construir uma ponte para o presente. Então, como uma história sobre alianças geopolíticas da Idade do Ferro se conecta com a nossa vida hoje? Qual é a grande lição que a fonte extrai disso tudo? A aplicação é surpreendentemente direta. A fonte usa uma citação do apóstolo Pedro que resume perfeitamente o mecanismo do pecado descrito na parábola, pois o homem é escravo daquilo que o domina. A história das irmãs funciona como um grande estudo de caso sobre o que acontece quando a gente permite que algo ou alguém, além de Deus, nos domine. O erro fundamental delas foi a mistura. Elas tentaram misturar a adoração verdadeira com a idolatria das nações. Elas queriam o melhor dos dois mundos, a bênção de Deus e a segurança dos impérios. Mas essa lealdade dividida é vista como adultério espiritual. E a fonte então faz um chamado bem claro à ação, dizendo que devemos nos dedicar diariamente ao Senhor Jesus, dando-lhe absoluta prioridade. Parece que a lição central é sobre onde colocamos nossa lealdade fundamental, aquilo que realmente tem a palavra final nas nossas decisões. Exato. A lealdade não pode ser dividida. E é aqui que o comentário se torna muito prático e nos desafia. Ele avalia o que seriam os procedimentos modernos que funcionam como a idolatria de Olá e Olibá. E quando a fonte fala de procedimentos modernos, eu imagino que não esteja só listando comportamentos ruins. A lógica da parábola é mais sutil. O problema de Samaria não era a existência da Assíria, mas a confiança depositada na Assíria. Então, o que seriam os nossos assírios e babilônios hoje? A nossa carreira, a busca por segurança financeira a todo custo, a aprovação social. Você está indo exatamente para o coração da aplicação. A fonte dá exemplos concretos e diretos, como a convivência com drogas, álcool, fumo ou uma vida sexual desregrada. Mas o princípio por trás desses exemplos é o que você mencionou. O ponto não é apenas uma lista de proibições. A questão é: o que te domina? O que se tornou tão central na sua vida que toma o lugar que deveria ser de Deus? Pode ser uma substância, um relacionamento, um ideal político, a busca incessante por status ou riqueza. Qualquer coisa que nos prometa segurança, identidade ou poder fora da nossa aliança com Deus se torna um ídolo. A lição de Olá e Oliba é, em última análise, um alerta atemporal sobre a quem ou ao que nós entregamos a nossa confiança final. Então, o que a gente viu hoje foi muito mais do que uma lição de história. É uma alegoria impactante sobre as consequências devastadoras da fé mal colocada. As duas irmãs, Olá e Olibá, nos ensinam sobre o perigo de buscar nossa segurança em qualquer outra coisa que não seja Deus, sejam alianças políticas do passado ou os ídolos mais sutis do presente. É uma história brutal sobre lealdade e as consequências inevitáveis da infidelidade. E o que me impressiona é como a Bíblia usa uma metáfora tão íntima, uma família, duas irmãs, um casamento traído, para explicar o destino de nações. Isso nos força a perguntar se a saúde de uma nação está tão profundamente ligada às escolhas de lealdade do seu povo, até que ponto as nossas alianças privadas de hoje, as coisas a que damos prioridade, o que domina nossos pensamentos e recursos, estão coletivamente moldando o futuro da nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.